Eu sou filha do vento, nascida em noite de chuva forte. Não sei os anos que tenho, só que são muitos. Tantos que perdi a conta. Eu vi essa terra nascer, o povo chegar, o mato queimar, a plantação crescer. Vi criança nascendo, homem lutando, mulher chorando. Eu vi o sol nascer, o verão chegar, o vento soprar trazendo o outono. Vi quando as nuvens cobriram o céu e a chuva caiu, o vento esfriou e chegou o inverno. Eu vi o gelo cobrindo os pastos, endurecendo os ossos e fazendo bater o queixo. Senti o vento morno na cara, a primavera chegando, os passarinhos cantando e as flores desabrochando. E eu vi o sol voltando. Eu vi, sim, vi tudo recomeçando. Desde menina, o que eu mais gostava mesmo era ver o sol se pondo e a noite chegando. Eu gostava da lua, dos barulhos da noite, do cheiro da mata, dos galhos que estalavam sobre meus pés nas longas caminhadas que fazia noite adentro. Eu andava só, mas nunca estava sozinha. Disso eu sabia. Eu já tive muitos nomes. Quando nasci, minha avó me deu o nome de Essaúna, que significa olhos escuros. Nome que ela escolheu assim que abriu os olhos grandes e negros, olhos de jabuticaba, como ela não cansava de repetir. Foi ela quem me trouxe ao mundo. Nos braços daquela velha cabocla eu senti pela primeira vez o calor do mundo, o gosto da vida, o cheiro do amor. Depois, fui chamada de guria, de filha do Nhô Jeremia, de mulher, de mãe, de vó. Já faz tempo que eu sou apenas bugra velha. Minha avó era uma cabocla miúda, de pele morena e cabelos lisos e tão longos que quase tocavam o chão. Ela tinha os olhos pequenos, mas era capaz de enxergar coisas que mais ninguém via. Vinha gente de todo lado para ter com ela um dedo de prosa, pedir conselho, buscar ajuda para tratar algum mal, fosse do corpo, fosse da alma. A casa onde ela morava, pequena, de chão batido e paredes de barro, era um território conhecido e seguro para mim. Sempre tinha um bule de café no fogão de lenha, um pedaço de bolo de fubá embrulhado em um pano branco e flores penduradas na porta. A velha dizia que estavam ali para mostrar aos espíritos, encarnados ou não, que aquele era um lugar de alegria, amor e vida. Lembro-me bem do dia em que lá estava mexendo em uma pequena e velha caixa de madeira que a avó guardava sob a cama. Assim que eu abri a caixa, senti que algo ali me pertencia e me chamava pelo nome. Era como se tivesse descoberto um tesouro. Quando ouvi minha avó arrastando os chinelos na direção em que eu estava, tratei de fechar rapidamente a caixa e corri para a janela. Quem sabe ela nem desconfiasse que eu houvesse mexido em suas coisas. Quem sabe ela acreditasse que eu estava ali apenas olhando as galinhas que ciscavam pelo pátio. Mas a velha parecia que era bruxa. Ela nem precisava dos olhos para ver. Ela sempre sabia de tudo. Ela sentia. Quando entrou no quarto, foi logo dizendo: "Menina, pega de volta a caixa e apanha o que é seu." Eu pensei em dizer que não sabia sobre o que ela estava falando ou fazer de conta que não estava entendendo. Mas seria perda de tempo. Peguei de novo a caixa nas mãos e abri. Ele estava lá e sussurrava meu nome. Era como um encantamento. Parecia até que dessa vez chamava com mais força. "Ele é seu. Pode pegar. Já está na hora", ela me disse. Aquela era a primeira vez que eu via aquele colar. Ao colocar no pescoço, no entanto, eu senti como se ele sempre estivesse comigo. Como se me pertencesse e eu a ele. 'Eu tinha 12 anos e era só uma menina.
tudo o que eu conhecia cabia naquele pedaço de chão onde eu morava. Tudo que eu tinha visto da vida era mato, ou bicho, ou rio. Era céu, ou era terra, noite ou dia. Eu conhecia o padre, que de vez em quando aparecia por ali, o pessoal da vila, especialmente o Zeca da venda, porque uma vez por semana ia até a venda com minha mãe, e esse dia era especial. Era o melhor dia da semana porque na volta para casa ele me deixava guiar o cavalo. Não que ele precisasse, já que o encarnado sabia de cor o caminho da venda até a casa. Eu conheci os meus irmãos, era a mais nova e única menina dentre os 5 filhos dos meus pais. Meu pai, minha mãe e, claro, a minha avó. Assim que toquei o colar, senti aquecer minhas mãos. Era uma peça simples, apenas um cordão de couro velho amarrado com um nó. Preso nele como um pendente, havia uma pequena pedra escura e muito, muito lisa. Tão lisa que chegava a brilhar. Tomei a pedra nas mãos e senti a magia. Um arrepio percorreu meu braço, meu peito e senti bater mais forte meu coração. Fechei os olhos e uma rápida golfada de vento bateu em meu rosto. Era um vento frio, apesar de ser aquela uma tarde de verão. Inspirei com força o ar, senti os pulmões se abrirem e então a imagem se fez clara como o sol que queimava a terra lá fora. "O que você está vendo, fia?" perguntou minha avó. "Eu vejo uma bugra velha andando pelo mato, descalça. Ela é velha, é muito velha." Então eu abri os olhos assustada. Como ela sabia que eu estava vendo alguma coisa? "Fecha os olhos, fia. Você ainda não terminou", disse a velha para mim. Obediente, coisa que nunca fui, fechei os olhos. Sem soltar a pedra, inspirei fundo outra vez e então tive certeza. Aquela velha bugra era eu. Reconheci o colar que levava no pescoço e os olhos grandes, curiosos e negros como a noite. Eu guardei esse colar por muitos anos, minha neta. Ele foi da minha mãe e da mãe da minha mãe antes dela. Agora é seu. Deixe-o sempre junto do peito. Eu não sabia o que dizer. Estava com medo e não tinha coragem de dizer para minha avó. Ela leu meus olhos e foi dizendo: "Tem medo não. Esse colar é mágico. Com ele, você poderá ver o que outras pessoas não veem, sentir coisas que outros não sentem. Ele ajudará você a entender a vida, a natureza, a humanidade. Mantenha ele sempre perto do peito, sempre em seu coração. Ali existe a energia de que ele precisa para manter-se mágico." Minha velha avó pendurou o colar em meu pescoço, me beijou a testa e me deu um último conselho. "A vida nem sempre é boa e fácil com as mulheres, fia. Seja forte, seja corajosa, seja justa e a vida tornará você sábia. Seja boa para os outros e principalmente para você mesma." E então ela me mandou para casa. Disse que eu fosse embora, pois havia acabado o serviço e precisava descansar. Só depois eu entendi que ela estava se despedindo de mim e da vida, e que o descanso que ela procurava duraria muito além daquela tarde. Minha velha avó se foi durante a noite. Depois disso, lembro-me de estar em casa, os pés descalços, sentada no chão da pequena varanda que ficava em frente à casa. Lembro-me de segurar nas mãos com toda a força a pedra negra que pendia de meu colar. Lembro-me de ter fechado os olhos na tentativa de aquietar meu coração. E os dias foram passando. Eu fui crescendo e os invernos e verões foram se alternando e os dias e as noites foram acontecendo. Quando eu me dei conta,
Eu estava diante do padre, vestida de branco, e ao meu lado aquele que seria meu marido. Antônio era um homem de poucas palavras e de poucos gestos. Ele sabia mesmo era de trabalhar. Como os outros homens que eu conhecia, incluindo meu pai e meus irmãos, tinha uma forma triste de ver e viver a vida. Trabalhava de sol a sol, guardava o pouco dinheiro que ganhava. Conversava pouco, quase sempre estava ou cansado ou ocupado demais para olhar o céu, as flores, sentir o cheiro da chuva ou deixar os pés de molho nas águas do riacho que cortava o nosso pedaço de chão. Com o casamento, me tornei mulher e mãe. Limpei a casa, fiz o almoço e o jantar, pari e criei meus filhos, lavei, passei, costurei roupa, cuidei das vacas, porcos e galinhas e fui à missa. E os anos foram passando e os filhos cresceram e casaram e foram embora. E o Antônio, com seus olhos tristes e cansados, também partiu. E então um dia eu me olhei no pequeno espelho pendurado atrás da porta do banheiro e vi os meus longos cabelos já grisalhos, presos na mesma trança que eu costumava usar desde criança. Vi meu rosto marcado pelo tempo, olhei para as minhas mãos, já cansadas e trêmulas. O meu corpo todo parecia agora tão pequeno e frágil. Ergui o rosto e encarei novamente o espelho. Ah, eles ainda estavam lá. Sim, meus olhos tão negros, tão curiosos e tão vivos ainda estavam comigo. Eles ainda brilhavam. Passei a mão pelo peito e senti o meu colar. Havia chegado a hora. Por muitos anos eu fui a menina, a moça, a mulher, a mãe que todos esperavam que eu fosse. Desde muito cedo eu aprendi o quão importante era ser normal. Ser o que esperavam que você fosse, ser o que era certo, ser como todas as outras boas mulheres. Lembro-me da minha mãe falando sobre a coisa. Minha filha, dizia ela, todas as noites a coisa anda por aí, espiando as casas, ouvindo atrás das portas. Por anos a fio eu temia a coisa. E a cada vez que saía de casa à noite para andar pela mata e sentir a vida, eu esperava encontrar com ela. Por vezes cheguei a ver os seus olhos vermelhos me encarando por entre as árvores. Eram olhos enormes e pareciam ser feitos de sangue. E o cheiro, então, era inconfundível. A coisa tinha cheiro de morte, um cheiro que deixava o ar pesado. Era difícil respirar quando aquilo estava por perto. Aprendi desde cedo a temer a coisa. Minha mãe foi quem me falou sobre ela pela primeira vez. Depois ouvi muitas histórias contadas por homens, mulheres, velhos, crianças. A coisa era assunto recorrente nas rodas de conversa. Todos a temiam. Todos acreditavam que ela era importante e necessária. Afinal, o papel da coisa era vigiar e punir. Vigiar para cada criança, homem, mulher, jovem ou idoso fosse conforme aquilo que era considerado normal, bom, certo. A coisa tinha a função de manter-nos todos na linha, de vigiar para que cada um fosse aquilo que devesse ser, conforme o que foram e fizeram todas as outras boas pessoas que existiram antes de nós. Havia até quem achasse que a coisa era importante, porque ajudava a manter o mundo em ordem. A verdade é que acreditar na coisa e temer suas punições fazia com que tudo continuasse sendo da maneira que sempre foi. As pessoas continuavam trabalhando para juntar um ou outro trocado, perdendo a vida em troco de quase nada. Os homens continuavam mandando e tomando decisões sobre a vida das mulheres e crianças.
As crianças continuavam a ser ensinadas a não fazer perguntas, a obedecer, a guardar os sonhos e a imaginação em uma gaveta escura, a ficarem sentadas e quietas. As mulheres seguiam lavando, passando, cozinhando, parindo, criando. O mundo permanecia sendo um lugar comandado por homens com dinheiro e saber, e feito pelas mãos calejadas de outros homens de menos dinheiro, pelas mãos de mulheres, crianças e velhos invisíveis, mas trabalhadores, servis, afastados do conhecimento e, claro, que temiam a coisa. Lembro-me bem do entardecer em que, sentada na cadeira de balanço da varanda da nossa casa, minha mãe me contou sobre a coisa. O que mais me apavorou foi o fato de que a coisa se alimentava de crianças e escolhia para o jantar crianças levadas, desobedientes, que mentiam ou escondiam coisas de seus pais. Crianças que se movimentavam muito, que perguntavam demais, que queriam participar da vida junto com os adultos. Senti um aperto no peito e logo imaginei o meu corpo cortado em pedacinhos, colocado numa travessa sobre a mesa da coisa, rodeado de tomates, cenouras e rabanetes. Senti os pés gelarem e o frio subir pelas pernas. Disse à minha mãe que precisava fazer as tarefas da escola e corri na direção do quarto. Tranquei a porta, olhei sob a cama e dentro do baú. Tudo certo. A coisa não estava ali. Então eu rezei, pedindo a proteção do meu anjo da guarda, e eu prometi ser uma boa menina. Aquela foi apenas mais uma das muitas promessas que eu não cumpri. Conforme o tempo ia passando, minhas pernas iam alongando, os meus olhos se abrindo e meus pensamentos alargando. Havia dias em que eu sentia a cabeça doer. Parecia até que ela tinha ficado tão cheia de ideias, imaginando tantas coisas, elaborado tantas perguntas, que não havia nela espaço para mais nada. E eu, que até me esforçava para ser uma boa menina e morria de medo da coisa, descobrir o que eu guardava dentro da cabeça, aos poucos fui entendendo que eu não conseguia ser normal. Foi numa noite de verão, em que até o vento era quente, que eu criei coragem e pela primeira vez saí para procurar um lugar onde eu pudesse pensar, imaginar, sonhar, sentir, sem ter que temer a coisa. Saí da cama e abri a janela com todo cuidado para não fazer barulho. Eu sabia que todos estavam dormindo, mas minha mãe tinha um sono leve que só ela. Todas as manhãs, enquanto passava o café, ela contava sobre as vezes que havia acordado durante a noite e cada um dos barulhos que havia ouvido. Não bastasse o sono leve da minha mãe, tinha também a coisa. Eu não podia despertá-la. Tirei os chinelos e, descalça, pulei a janela. Em 3 ou 4 passos, atravessei o pátio e alcancei a horta. Olhei para trás. Tudo parecia tranquilo. Nenhuma vela acesa, nenhuma porta aberta, nenhum barulho. Respirei fundo e segui em frente. Eu não sabia muito bem para onde ir. Eu queria apenas andar sem estar sob o olhar de alguém. Apertei com força a pedra negra do meu colar e fechei os olhos. Meus pés começaram a se mover na direção da mata. No começo eu não sabia por onde estava indo. Meu coração batia acelerado demais e minha respiração estava tão forte e fazendo tanto barulho que eu não conseguia ouvir mais nada. Depois tudo foi se tornando mais claro, embora a mata fechada pouco deixava passar a luz vinda do céu. Eu comecei a sentir os sons, os cheiros, as texturas das folhas, e aquilo me acalmou o coração. Então sentei ali, no meio da mata, no meio da noite. Eu me senti em casa.
Esqueci meus medos, esqueci a coisa e passei um tempo conversando comigo mesma. Cada um daqueles pensamentos, sonhos, ideias, curiosidades que estavam em minha cabeça passou a se movimentar numa velocidade incrível. Parecia até que ganhavam vida. Foi apenas quando ouvi o primeiro galo cantando ao longe que me dei conta de que precisava voltar para casa e depressa. Andei o mais rápido que pude até sair da mata. Quando cheguei à horta, parei. Dei uma boa olhada na casa. Tudo parecia estar em ordem. Mais alguns minutos e o sol nasceria. Corri até a janela do meu quarto, apoiei um pé na pilha de tábuas que estava no chão e o outro coloquei no parapeito da janela. Assim que entrei no quarto, deitei na cama e me cobri com um lençol. Meu coração batia forte e eu estava tão feliz que não conseguia parar de sorrir. Ouvi um barulho no quarto ao lado. Devia ser meu pai acordando. Fechei os olhos com força e fingi dormir. Logo minha mãe entraria em meu quarto dizendo: "Acorda que está na hora! Levanta logo que hoje é seu dia de tirar o leite." Respirei fundo e esperei ela entrar. Lembrei-me dos meus pés sujos de terra. Era preciso deixá-los sobre os lençóis, ninguém poderia vê-los. Foi então que eu tive um pensamento que provocou um arrepio de percorrer a espinha. E se a coisa me viu? E se ela estava me vigiando? Fiquei imóvel, nem respirar eu conseguia. Achei que ia chorar. Tive vontade de gritar de medo. Nessa hora, minha mãe abriu a porta do quarto, entrou e foi dizendo: "Levanta logo, fia, que a vaca está te esperando." Pelo menos por enquanto eu estava salva. Aquela foi a primeira das muitas noites que passei na mata. Foi também a primeira vez que desafiei a coisa. Quanto mais o tempo passava, quanto mais anos eu fazia, mais a noite me ajudava a ver o mundo, a entender a vida, a pensar sobre as coisas, a desconfiar do normal, a duvidar da verdade. Tudo o que eu precisava era caminhar descalça sob a escuridão do céu, precisava do meu colar e da companhia do vento. Então era só parar, fechar os olhos e respirar fundo. E assim, aberta a tudo aquilo que os olhos da noite me podiam mostrar, eu fui me tornando mulher e mãe. Passei a entender sobre a força do amor, a necessidade da coragem e a importância da luta. Os olhos da noite me fizeram ver a boniteza da vida, a riqueza da mente, a força do espírito. Não pensem vocês que isso foi fácil. Se à noite eu podia ver e sentir a vida pulsar, criar e expandir, à luz do dia o que me restava era fechar os olhos e calar a boca. Eu demorei muito tempo para perceber que a vida que eu via quando vagava pela mata era muito, muito diferente e muito, muito maior que aquela que todos vivíamos durante o dia. Mais do que diferente, era por vezes incompatível, incompreensível para boa parte das pessoas que se dedicavam muito para terem uma vida normal, como sempre havia sido. Na vila havia muitos olhos, olhos vigilantes. Tudo e todos estavam sempre sob o olhar atento uns dos outros. Era como se a coisa habitasse em cada um e a cada um cabia emprestar os seus olhos para que a coisa pudesse tudo ver, de tudo saber. Era importante também contar o que se via, mesmo quando não se estava certo de ter visto, mesmo quando não se havia visto nada. Os olhares vigilantes e julgadores estavam sempre acompanhados de bocas ávidas e de línguas afiadas. E eu, aos olhos dos outros, fui me transformando em alguém anormal.
Havia quem me chamasse de bruxa, outros preferiam louca, havia quem me temesse, os que me evitavam e muitos que se afastavam. Eu não seria alvo dos olhares sentenciadores se, ao invés de andar descalça pela mata, eu fosse normal. Se trabalhasse muito, sacrificando a vida e o tempo com os meus filhos para acumular trocados, se me ocupasse da vida alheia antes e depois de cada missa, se me tornasse serva dos objetos que conseguisse comprar, se gastasse mais tempo varrendo o pátio do que plantando flores. Embora nunca tivesse contado aos meus filhos as histórias que eu vi quando criança, a coisa aterrorizava os sonhos deles durante a noite. Acho que o medo que todos sentiam era tão grande que a vizinhança, o povo da vila ou as crianças da redondeza trataram de fazer com que eles conhecessem a coisa. E a temiam demais. Antônio certamente não falou a eles sobre a coisa. Não. Ele era homem de poucas palavras, não perdia tempo com conversa de criança. Estava sempre ocupado com a lida. Ver meus filhos matando dia a dia a curiosidade, o riso, o sonho e a inquietude que traziam dentro de si e o esforço que faziam para serem como todos os outros era, sem dúvida, o sofrimento mais triste e dolorido que eu tinha na alma. Verdade seja dita, às vezes até mesmo eu me pegava pensando na coisa, controlando meus pensamentos, meus passos, minhas ações, regulando o meu jeito de ser, de sentir, tentando me parecer com as pessoas da vila. Com o passar dos anos eu fui me acostumando, me curvando, me abandonando, até quase nem conseguir mais me reconhecer. Quando colocava os olhos no pequeno espelho pendurado no banheiro, via ali pouco da menina e da moça que fui um dia. Ali estava a vila. Apenas os olhos, escuros e grandes, eu ainda reconhecia. Havia neles uma inquietude familiar e isso me tranquilizava. Eu não estava morta, pelo menos não totalmente. Para proteger meus filhos, o Antônio e a mim mesma dos olhos da vila, eu decidi que o melhor era calar, me tornar invisível, ser normal. Abri o baú que cada um de nós traz na alma e lá guardei tudo o que aprendi, tudo o que senti, tudo o que vi através dos olhos da noite. Eu sabia que nada daquilo seria apagado, que era necessário apenas um pouco de tempo. Os meus filhos cresceriam, dariam rumos próprios às suas vidas e chegaria o tempo em que eu poderia reabrir o baú. Levou tempo, mas o tempo levou. Levou o Antônio para um outro plano, levou meus filhos para outras casas e vilas, e enquanto levava o tempo, eu só observava. Via as pessoas da vila cansadas, com as mãos calejadas e as costas arcadas pelos dias que pesavam, seus olhos sem brilho e os lábios sem sorrisos. Vez ou outra, uma criança passava correndo, pulando, rindo, observando tudo com os seus olhinhos interessados e rápidos, fazendo alguma pergunta. Não tardava a censura do adulto mais próximo que logo dizia: "Sossega, menino! Fica quieta! Isso não é assunto de criança. Senta direito, menina. Criança não faz pergunta." Certa noite, enquanto olhava o céu e me embalava na cadeira que havia sido de minha avó, senti algo me aquecer o peito. No começo era como um vento morno que me aquecia a pele. Aos poucos o calor foi aumentando, feito chama de fogueira. Passei a mão no peito e senti queimar a ponta dos dedos quando toquei meu colar. O velho colar que herdei da minha avó ardia, feito brasa. Não tive dúvidas. Ela estava ali comigo, olhando as estrelas, ouvindo o ranger da cadeira e sentindo o cheiro da noite. Aquele era um sinal.
Era chegada a hora de eu voltar para a mata, para a noite, para mim. Levantei da cadeira naquele instante, coloquei de lado o velho par de chinelos de couro e saí andando. Eu conhecia a direção e o caminho e soube que havia chegado ao lugar certo assim que os meus pés tocaram a terra úmida da mata. Depois daquele dia, eu levei meu corpo até aquele outro mundo todas as noites. Toquei as plantas, pisei o chão, me banhei no riacho. Ouvi o barulho dos muitos animais que viviam ali, vi o vento balançar as árvores e a chuva molhar a terra. Toquei as pedras, as árvores, observei as pequenas flores que apareciam aqui e ali. Acompanhei os ciclos da vida fazendo cair e brotar as folhas, nascer e amadurecer os frutos, trocando a lua e as estrelas de lugar. Não sei quantas luas se passaram, quantos invernos ou quantas noites quentes de verão. Ali não existia o tempo como existia na vila. Aquele tempo dividido entre o passado, que nos serve de memória e que a cada dia fica mais distante, o presente, que parece cada vez menor, e o futuro, para o qual direcionamos tudo o que fazemos, pensamos e desejamos, o que seremos e onde estaremos, um futuro que é mais presente que o presente. Não. Tudo o que havia ali era o estar, o ser, o viver. E as noites chegavam, uma a uma, e para cada uma delas eu experimentava um novo sentimento, descobria novas formas de conhecer o mundo, exercitava diferentes possibilidades de pensamento. Ali, na mata escura e sozinha, eu podia ver o que as pessoas da vila não viam, sentir a vida de maneiras que elas não sentiam. Era o meu refúgio, o meu santuário. Era território de amor, de esperança, de possibilidades, de diversidade, de curiosidade, de liberdade. Ali a coisa não podia entrar. Era como se o ar que ali existia ali fosse tóxico. Aí a coisa não sobreviveria, porque não havia naquele lugar espaço para o medo, seu alimento vital. Não demorou muito para que os olhos da vida notassem a minha movimentação. Eu passei outra vez a habitar as rodas de conversa através das bocas de homens e mulheres, e enquanto boa parte deles tratava de se afastar de mim, algumas mulheres passaram a me visitar. Chegavam escondidas, quase sempre com um lenço a cobrir a cabeça, e preferiam se sentar à cozinha evitando a varanda. Eu então preparava um chá de ervas, nos sentávamos à mesa e não demorava muito estávamos de alma exposta. As conversas tratavam de filhos, maridos, família, revelavam as dificuldades da vida, o cansaço e o esforço que faziam todas para serem boas mulheres. Denunciavam a submissão, a violência, a exclusão, transpareciam seus medos e evidenciavam suas coragens. Demonstravam a necessidade de mudar a vida e o modo de vivê-la. E assim, entre goles de chá, eu as ouvia. Não havia conselhos para dar e nem indicações sobre o que ou como deveriam agir. Tampouco eu acredito que fosse isso que buscassem. Tudo o que precisavam era de alguém que as pudesse ouvir, que lhes destinasse tempo, que as acolhesse, sem julgamentos e certezas. As conversas que iniciavam tímidas e rápidas, muitas vezes interrompidas por batidas na porta que anunciavam que seus maridos as estavam procurando, foram se tornando mais longas e livres. Da mesma forma que a escuridão da mata à noite foi me mostrando um mundo que até então eu não conhecia e uma forma de viver a vida que eu não havia experimentado, também essas conversas foram abrindo possibilidades de formas de ver, sentir e viver para as mulheres da vila.
E assim se passaram os dias, as noites, os verões e os invernos. Embora ainda tenha a vivacidade dos meus olhos negros e grandes, eu sinto a fragilidade do meu corpo que serve de morada. Eu não tenho mais a agilidade e a força de antes. Minhas mãos tremem e meus ouvidos nem sempre ouvem bem. Por dentro, eu sinto um espírito livre e leve de uma criança que corre pelo campo, salta sobre as pedras, sobe em árvores, toma banho de chuva. Por fora, a carcaça cansada de uma velha que sabe que chegou a hora de virar semente e voltar para a terra. Abri a porta da casa e senti o cheiro da chuva chegando. O vento balançava a copa das árvores com força. No céu, coberto de nuvens, alguns relâmpagos se apresentavam. Apaguei as velas acesas na casa, fechei as janelas e enchi com leite a tigela do manhoso. Um gato sem dono, que todas as noites passava por ali em busca de comida e um canto para dormir. Passei a mão no peito apenas para conferir. Sim, meu colar estava ali. Fechei a porta, coloquei sobre a cabeça um velho chale e tirei o chinelo. E então eu andei na direção da mata. Ia devagar porque minhas pernas já não me ajudavam. Senti o coração tranquilo e a alma leve. Não olhei para trás. Apenas segui em frente. Senti os primeiros pingos de chuva antes mesmo de chegar à mata. Conforme eu andava, mata adentro, sentia a chuva ficar mais forte e a ventania se aproximando. Era a hora. Sentei-me no chão. A terra estava molhada e fofa. Com as mãos, cavei um pequeno buraco e nele enterrei meu colar. Depois retirei da cabeça o chale que me cobria e deixei que a chuva caísse diretamente sobre mim. Fechei os olhos. Não sei por quanto tempo permaneci assim. Acho que foi até sentir meus pés penetrando a terra, meu tronco se alongar e meus braços se colocarem em direção ao céu. Como disse, não sei quantos anos tenho, mas sei que são muitos. Perdi a conta das vezes em que troquei de folhas, de quantos passarinhos vi pousar em meus galhos e dos frutos que dei. Eu estou aqui há muito, muito tempo. Por fora não sou mais a menina entusiasmada ou a velha bugra que costumava ser. Mas se você olhar bem, vai reconhecer os mesmos olhos grandes e escuros que olhavam o mundo com interesse e curiosidade, que se dedicaram a ver os que os outros não viam, a olhar de modo diferente. Os olhos da noite. Gostei. Acho que ficou bom, né? Ficou ótimo. Então tá. Agora eu vou aceitar um pouquinho de água. Vamos lá. Isa, vamos lá contra a regra.